vascaíno, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos trazer notícia do interesse, né, do Abel Ferreira pelo Cuiabano. Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras. Vamos falar também, pessoal, sobre a chegada dos jogos das seleções de Andrés Gomes e Puma Rodrigo, que acabaram de chegar no Rio. E vamos falar também, pessoal, sobre o jogo, né? Comentar sobre o jogo, falar sobre o jogo de logo mais entre Curitiba e Vasco da Gama. Galera, mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos. E também peço a sua ajuda, que vocês divulguem o meu canal para os seus colegas, para os seus amigos, para que vocês possam me ajudar, ajudar um vascaíno alagoano, nordestino arretado, pessoal. Valeu? Galera, vamos falar sobre o assunto, né? Esse assunto, o interesse do Abel Ferreira pelo Cuiabano. Né? As informações foram trazidas pelo repórter que cobre o futebol do Palmeiras. Ele falou, as informações é que o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, procurou a Leila Pereira, né, com interesse no jogador cuiabano. Sabemos que o Palmeiras é um clube de grande estrutura, mas há muitos clubes aí dando rasteira em outros clubes, então o Vasco tem que ficar ligado. Já não basta, né, o interesse dos clubes europeus, como o Bayer Leverkusen, como o Borussia Dortmund, clubes que têm grana, e o Vasco tem que ficar ligado nisso aí. Tem que ficar ligado aí porque vários clubes estão dando rasteira em outros aí. O Vasco pegou emprestado o Cuiabano, né? O empréstimo com opção de compra, então o Vasco está na vez, o Vasco tem a sua vez, a vez é do Vasco, né? Se qualquer clube quiser negociar, né? Primeiro tem que consultar o Vasco, mas o Vasco tem que ficar ligado, o Vasco tem que se preocupar e eu acho que fazer logo um pré-contrato e comprar o Cuiabano, porque o Cuiabano está sendo muito visado aí no futebol europeu, no Brasil, tem esse interesse do Palmeiras e sabemos que é difícil de segurar um clube, um jogador como o Cuiabano, que é destaque, o jogador já teve experiência na Europa, voltou, está no Brasil, mas está se destacando no Vasco e é notícia na mídia, aí na mídia na Europa, no Brasil, no mundo da bola. Então, cara, o Vasco tem que estar preocupado. Acho que o Vasco tem que fazer logo um pré-contrato, como fez com o garoto do América Mineiro, com o Paulinho, fazendo um pré-contrato, porque quando abrir a janela do meio do ano, cara, vai ter chovido o clube atrás de comprar, a procura de comprar o Cuiabano, e o Vasco tem que se antecipar e fazer logo esse pré-contrato e acabar com esse lenga-lenga logo de uma vez e trazer o Vasco, o Cuiabano definitivo para o Vasco da Gama. Galera, agora vamos falar sobre a chegada, né, de Andrés Gomes e Puma Rodrigues. Né? Chegaram dos jogos da data FIFA das suas seleções. O Andrés Gomes já era desfalque, né, por ter levado o terceiro cartão amarelo, que ele forçou o terceiro cartão amarelo, porque não daria tempo de chegar a tempo para treinar para os jogos, para o jogo de logo mais, com Vasco, Curitiba e Vasco. E o Andrés Gomes entrou duas vezes, né, contra os dois jogos que a seleção da Colômbia jogou, apesar da seleção colombiana ter perdido para a Croácia de 2-1 e para a França de 3-1. O Andrés Gomes entrou no segundo tempo, mas foi destaque quando ele entrou, jogou muito bem, jogou melhor do que o John Arias, que ele estava reserva de John Arias, mas as duas vezes que ele entraram nos dois jogos, a seleção colombiana rendeu melhor com o Andrés Gomes em campo. Então, o Andrés Gomes é um baita jogador, tem um grande potencial e vai ajudar muito o Vasco, né, nessa jornada aí, nessa temporada de 2026. O Puma Rodrigues, apesar da seleção do Uruguai empatar os dois jogos, né, o
o Puma Rodrigues não saiu do banco, né? Ficou como reserva os 2 jogos. O Puma Rodrigues, o Uruguai empatou contra a Argélia, né? E contra a Inglaterra, os 2 empates. O Puma não saiu do banco. Mas o Puma não teve tempo também, é desfalque do jogo de hoje, de logo mais, porque não deu tempo também chegar para os treinos, porque quando vai haver um jogo, tem que ter aquele treino, tem que ter a preparação, e não dá tempo não deu tempo para o Puma chegar. Os 2 já estão no Rio, vão se apresentar amanhã, né, para preparação do jogo de sábado contra o Botafogo às 21 horas. Galera, agora eu vou falar sobre o jogo, né, de logo mais. Vai ter jogo hoje, ainda bem que acabou a data FIFA. Eu já estava com saudades de ver o nosso gigante da colina em campo. 10 dias, quase 10 dias sem jogos do Campeonato Brasileiro. E o Vasco tem uma tarefa difícil hoje, que é o Coritiba, lá no Couto Pereira. Um jogo difícil, principalmente porque o Vasco tem 2 desfalques, né? 2 desfalques, como desfalque como Cuiabano, que é um grande desfalque, e o Andrés Gomes também é outro desfalque grande, 2 atacantes, dois atacantes ofensivos, né? 2 atacantes que vem se destacando no Vasco. Cuiabano acabou de chegar, mas já é destaque, 3 jogos que fez, né? Com a direção do comando de Renato Gaúcho. Os 4 jogos que fez, digo 3 jogos porque 3 jogou contra o Palmeiras, entrou no segundo tempo, nos outros jogos foi titular, destaque, já fez 2 gols, já deu assistência. O Cuiabano é um grande jogador que tem um grande potencial. O Andrés Gomes não se fala, que vem jogando aí desde o início da temporada. É notável o que ele faz em campo, o trabalho que ele dá os zagueiros dos adversários. Então são 2 desfalques de peso para o jogo de hoje contra o Curitiba. O Curitiba que vem bem, o Curitiba que é um time bem treinado. O Curitiba tem 13 pontos, é o 7º colocado. O Vasco, 11 pontos, está em 9º colocado. É um jogo de 6 pontos. Se o Vasco ganhar hoje, ele vai ultrapassar o Curitiba e ficar lá em 7º lugar. Jogo bastante difícil. O Curitiba tem só um desfalque, que é o zagueirão Mike, né? Ex-zagueiro do Vasco, que passou pelo Vasco. É o único desfalque do Curitiba. Jogo bastante complicado, jogo duro, mas o Renato Gaúcho está arrumando a casa. O Renato Gaúcho vem no acrescente, né, com o Vasco vem no acrescente no comando de Renato Gaúcho. Dos 4 jogos, 1 empate, 3 vitórias contra 3 grandes clubes, Palmeiras, Fluminense e Grêmio, e um empate, aquele empate daquela lambança do juiz, que era para ser mais uma vitória. Mas o Vasco tem condições, eu acredito no Vasco, o Vasco tem condições sim de ir lá em Curitiba, no Alto da Glória, e ganhar esse jogo. Nem que seja 1-0, o Renato Gaúcho quer trancar a casa ali. Renato Gaúcho vai colocar o Hugo Moura ali na volância. O Renato Gaúcho quer trancar a casinha para não levar gol e contra-atacar e fazer gol para que a gente saia lá com a vitória. Eu acredito no Vasco, sou vascaíno. Vasco é para quem acredita. Então, cara, vamos torcer, vamos apoiar o nosso clube. Vamos apoiar o trabalho do Renato Gaúcho, que mudou totalmente a cara do Vasco. E se o Vasco ganhar hoje, ele pode assumir a 7ª colocação, dependendo dos resultados da rodada. Domingo, vamos enfrentar o Botafogo às 21 horas em São Januário. A gente ganhando o Botafogo, aí a gente fica numa boa colocação, quem sabe lá em 5º. E aí a torcida está apoiando, e a torcida está vendo que o Vasco está na crescente, está mudando. E as pretensões do Vasco, a pretensão do Renato Gaúcho é o Vasco lutar lá em cima da tabela para uma classificação do Libertadores do ano que vem, para disputar campeonatos internacionais, um campeonato como a Libertadores, que é um campeonato muito importante, né? E aí, com a venda da SAF, que está praticamente, quase encerrando as negociações, quase certo, o Vasco
vai ter condições de trazer jogadores, né? Jogadores de ponta, vai ter condições de ajeitar a casa, pagar suas dívidas e ser um clube de grande estrutura no país, no Brasil, no mundo da bola. O Vasco merece ser um clube dessa maneira. Ultimamente não vem ganhando títulos, há tempo que não ganha um título, tanto carioca como brasileiro, como um sul-americano. Faz tempo que ganhou uma Libertadores, faz tempo, 8 anos que não participa de uma Libertadores. Para um clube gigante como o Vasco tem que sair dessa. Quem sabe agora com essa venda da SAF, com a chegada de um bom treinador como o Renato Gaúcho, que já mudou a cara da equipe, já mudou a cara do clube. E hoje é torcer. Hoje tem Vascão, é Vasco hoje, é Vasco lá na Alto da Glória, lá em Curitiba. O jogo vai ser 2-1, como eu disse mais tarde no vídeo de mais tarde. O Vasco vai ganhar 2-1. O gol do DVD e o gol do Thiago Mendes, o xerifão, o capitão aí. E é isso aí, galera. É acreditar, o Vasco é para quem acredita. Galera, o Renato Gaúcho hoje pode escalar o time, provável contra o Curitiba hoje. O jogo vai ser transmitido pela Premier Sport TV às 8h30, né? Às 20h30. A escalação provável hoje, o time titular é Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Alan Saldívar, Robert Renan na zaga, Hugo Moura no meio do campo, Thiago Mendes e Tietê. No ataque, Nuno Moreira pela lateral esquerda, Marino e Nestrosa pela lateral direita. Marino e Nestrosa vem se destacando bastante no treino. Renato Gaúcho está gostando do desempenho do Marino e Nestrosa, do crescimento nos treinos. Falta mostrar agora em campo como titular. E o nosso DVD centralizado. A torcida, às vezes, tem torcida que está assim, um pouco reclamando, que acha que o Cauã Barro não é para estar nesse jogo. Cauã Barro está perdendo espaço ali para o Hugo Moura, mas o Renato Gaúcho gosta do Hugo Moura, está gostando da atuação do Hugo Moura. Então, vamos ver como é que vai se manter em campo o Hugo Moura. E também ali no meio de campo, muita gente quer a volta do Rojas ali no lugar do Tietê, mas isso é uma escolha do Renato Gaúcho, manter o Hugo Moura e o Tietê ali e deixar o Cauã Barro para entrar no segundo tempo e também deixar o Rojas entrando no segundo tempo. Eu, particularmente, eu entraria com o Rojas ali e o Cauã Barro. Eu acho o Cauã Barro mais aguerrido ali no meio. Mas é isso aí, pessoal. É a escolha do treinador. Pode ser que ele mude também, né? Renato Gaúcho gosta de surpreender os adversários, o clube adversário. Monta uma equipe, na hora do jogo ele muda de repente. Quem sabe ele não faça isso aí. Mas, pessoal, por enquanto é só. Vamos esperar a hora do jogo. Vamos para cima dele, Vasco. Hoje é Vascão, hoje é dia de jogo, hoje é dia de Vasco, né? E, com certeza, vamos ganhar esse jogo 2-1 para o Vasco. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Peço a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos, pessoal, espalhado por esse Brasil. Valeu, galera!